pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um tradicional. Não temos nomes para esse quadro, mas basicamente aquele momento que eu trago o insight extra de mercado do que eu estou vivenciando, do que eu estou acompanhando. A gente teve uma reunião muito importante hoje, que foi a reunião do FED, a reunião que define taxa de juros dos Estados Unidos. Como era esperado por 99% do mercado, o Fed manteve a taxa de juros, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que eu vou explicar para vocês nessa análise de agora, que é a perspectiva de longo prazo dessa taxa de juros. Então, eu sempre comentei com todo mundo lá do pessoal do Crypto Pro, até mesmo nas lives abertas que eu estava aqui com vocês, que era, pessoal, não se enganem. Essa reunião do Fed, o mais importante é entender as projeções, a mentalidade do Fed por trás de todas as suas alterações. E é exatamente essa análise que eu quis preparar para vocês. Fiquem tranquilos, vai ser uma análise rápida, de uns 15, 20 minutos, mas que eu garanto que vão ter insights extremamente preciosos para a gente entender toda essa dinâmica. Então deixa eu só ver aqui o chat, como é que tá, pessoal, só comentando aí que quer acumular Bitcoin, dando um salve, pô, tava com saudade de vocês. Me fazia o quê? Uma semaninha, um pouco mais de uma semaninha, que eu não comentava. E até queria só puxar um comentário aqui do Ricardo, que ele falou, pô, pra eu ensinar a interagir com o Scroll. Eu tenho percebido que muita gente tá interessada em conteúdo sobre airdrop. Se vocês, depois deixem aí nos comentários dessa live, enfim, se vocês querem que eu traga mais conteúdo sobre airdrops, sobre interações, sobre dinâmicas, etc. A gente tem um time bem qualificado aqui, né, no OneCrypto Pro, que ensina sobre airdrops com o Juan e com o Thiago, que já acumularam mais de 200 mil reais em airdrops nos últimos anos, então são os caras que eu conheço que mais mão na massa com esse aspecto. Se vocês acharem legal, depois deixem aí nos comentários também. Mas enfim, o pessoal mandou boa noite, o pessoal já tá chegando na live, né? Eu acabei montando a live 2 minutos mais cedo. Vamos lá para a análise, para o que há de importante aqui sobre essa dinâmica do mercado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês, super rápido. Resumo da reunião do Fed. O que a gente tem de importante? Basicamente, nessa reunião, Fed manteve taxa de juros, a decisão de manter, de elevação ou não de taxa de juros ainda esse ano está dividida. O Fed ele é composto por um colegiado de pessoas e hoje 12 pessoas desse colegiado ainda querem aumentar a taxa de juros mais uma vez em novembro. E 7 pessoas desse colegiado querem manter a taxa de juros no mesmo patamar. Então percebam que no curto prazo existe uma indecisão muito clara dos membros do Fed sobre qual que é o futuro, qual que é a perspectiva, qual que é o tom que eles querem dar aqui para essa dinâmica. Segundo ponto importante é que a projeção mostrou que a gente não vai ter mais uma velocidade tão rápida quando a gente está esperando em relação à elevação de taxa de juros para 2024. Esse, para mim, é o ponto mais importante. O ponto mais importante é o seguinte: o mercado estava com uma expectativa muito clara que a gente teria cortes mais drásticos na taxa de juros americana e, por consequência, retorno de liquidez para o mercado de ativos voláteis no ano de 2024. E o Fed trouxe um tom que talvez a gente não tenha isso mais. O Fed deixou muito claro isso. Olha, pessoal, então, sabe aquela taxa de juros que todo mundo está esperando cair? Talvez 24 não seja o ano. E esse talvez seja a maior repercussão que a gente vai ter para o nosso mercado. E o segundo e último ponto é que o Fed também está projetando uma inflação de 2,6% para o final de 2024. Esse ponto é positivo, mas vamos lá, então vamos entender as nuances no número. Primeira coisa que é importante deixar claro para vocês, Orlando, por que você está falando de taxa de juros? Por que você está falando disso? Cara, você fala sobre cripto, você não fala sobre economia. Sim, mas o que acontece a partir de 2020? Tudo muda no mercado de cripto. O mercado de cripto começa a ser correlacionado com o mercado tradicional e a consequência disso é muito simples. Taxa de juros influencia no preço do mercado de cripto. Então a gente percebe justamente esse fenômeno bem aqui. Se a gente acompanha a taxa de juros norte-americana no momento que ela tem essa queda aqui, como vocês podem ver, a gente tem um mercado de cripto em um cenário de alta, que foi justamente isso. Então, um dos grandes drivers da alta do mercado de cripto foi a queda de juros, e a gente percebe a mesma coisa no cenário de bull market. No momento que o mercado de cripto começa a ter expectativa de queda de juros, que é mais ou menos aqui, na verdade, mais ou menos, na verdade, antes, mais ou menos nessa época aqui, o mercado caiu pra caramba aqui, ó, formou o seu fundo, e em contrapartida, a gente tem uma elevação significativa de juros nos Estados Unidos, aqui. Então, é justamente essa dinâmica. E aí a gente consegue perceber como os juros influenciou o mercado de cripto. Se a gente pega aqui do momento que o mercado de cripto do mercado tinha expectativa de juros até o seu fundo,
até o momento, a gente está falando de 70% de desvalorização. E se a gente pega até o momento atual, o contexto atual, a gente está falando de 50% de valorização. Então, por isso que a gente está falando de juros aqui nesse canal, porque realmente o mercado ele é muito impactado por a questão de juros. Então, como eu já comentei, básico, todo mundo vai falar isso para você, taxa de juros se manteve e isso não aumentou muito o mercado. Por quê? Porque a expectativa do mercado era que essa taxa de juros se mantivesse. O que, que é importante e o que é relevante? Quando a gente abre aqui as projeções do Fed, e era isso que eu queria ver, a gente tem as projeções para 23, 24, 25 e 26. Primeiras projeções de 26, então esse é um primeiro ponto bem interessante. O que eles projetam? Eles projetam um crescimento macroeconômico dos Estados Unidos ok, então isso está tudo bem. Eles projetam uma taxa de desemprego ok, como se eles passassem para um soft landing, como se eles não entrassem em uma crise mais severa. Eles projetam uma inflação que chega próximo à meta do Fed. Então, eles já projetam para 24 eles estarem muito próximos à meta do Fed. Então, isso é um ponto bem positivo. Especialmente na inflação core também, nessa mesma dinâmica de projeção que eu mostrei. Então, eu estou projetando uma queda de inflação de 1,1%, uma queda bem forte para o ano. Mas qual que é o ponto de divergência? O ponto mais importante a gente observar. Taxa de juros. A gente tem uma projeção de 5,6%. Essa projeção se mantém inalterada, então dentro do Fed existe a expectativa. O que significa uma projeção de 5,6% da taxa de juros? Hoje a taxa de juros americana está entre 5,25% a 5,5%. Então, essa projeção de 5,6 significa que partes dos membros do Fed acreditam que a gente ainda pode ter uma elevação esse ano. Então, é o Fed querendo dizer: olha, se a inflação aumentar, se o cenário piorar, a gente ainda vai ter coragem de elevar mais uma vez a taxa de juros. Então, tenham esse cenário em horizonte. Não se animem tanto com o mercado. No fundo, o Fed está querendo dizer isso. Por quê? Porque se o mercado começar a ver o horizonte de mudança, de reversão de juros, o mercado se anima muito. E isso pode ser nocivo para o Fed, porque o Fed ainda não tem a certeza que ele resolveu o problema de inflação. Então, esse é o recado que o Fed está dando nesse primeiro ponto aqui. Segundo ponto aqui, essa divergência aqui. A gente saiu de um cenário que a gente estava esperando até 4 cortes de juros. Então, cair 1% seriam 4 cortes de juros. Olhem bem aqui, para um cenário que agora a gente espera 2 cortes de juros. Então, o que que isso significa em outras palavras? Que provavelmente essa inversão de juros vai ser jogada para o segundo semestre. Então, provavelmente, depois de junho, que a gente vai ter a reunião que muda a taxa de juros. Isso vai mudar a perspectiva do mercado, que estava contando com essa queda já em maio. Então, a gente provavelmente vai jogar mais ou menos uns 3 meses para frente. Então, esse gap que a gente está falando de juros baixo, ele se estende. Então isso é um ponto positivo para quem está montando carteira. Aí, como eu trabalho nessa projeção? Acredito que a gente vai voltar a ver o retorno da liquidez do mercado para daqui a 6 meses. Eu estava falando de 4, eu estendo agora mais 2 meses a 3 meses essa projeção que eu via. Por quê? Porque o Fed deixou claro, a gente vai segurar mais a questão da inflação. Depois eu vou entrar se isso vai ser realidade ou não. Mas eles deixam claro quanto a isso. E depois o corte que eles estavam projetando para 2025 se mantém inalterado. Então aqui mais ou menos segue o mesmo jogo, segue a mesma ideia. Então aqui o grosso mesmo da liquidez voltaria em 2025, que poderia ser interessante. Então seria mais ou menos assim. A gente tem halving do Bitcoin, a gente tem aprovação de ETFs, e aí a gente começa a ver as narrativas de volta de liquidez, mas pro final, pro início do segundo semestre, segundo trimestre de 24, e a gente começa a ver de fato isso sendo efetivado no terceiro ou quarto trimestre de 24. Esse é o cenário que a gente tem agora, posto que o Fed comentou com a gente, tá bom? Então esse é o ponto que eu queria trazer aqui para vocês, e é um pouco do que os membros do Fed também estão visualizando. Olha o que interessante aqui. O que a tendência central ela se elevou, ela nitidamente se elevou 0,5%, meio percentil. Então, esse é o ponto principal que eu tenho de insight para vocês. Por que isso é importante? Porque isso muda a expectativa do mercado. Lembrem-se sempre, o que é o preço, pessoal? O preço é a realidade menos a expectativa. Então, se a gente estava com uma expectativa de mais baixa de juros, provavelmente a gente vai ver mais correção no mercado se essa expectativa se altera. E é exatamente isso que aconteceu. Então, o mercado estava o quê? Com essa expectativa aqui, 23 se mantém. Aqui, ó, a expectativa do mercado tá parecida, mas a expectativa de 24 diverge bastante. Olha aqui, a expectativa do mercado em relação
a 24 reais bastante. Basicamente, o mercado estava esperando uma antecipação desse movimento de juros e o Fed está falando de um movimento mais tardio. Essa é a grande mudança, esse é o grande ponto de mudança de perspectiva. O que isso muda a título de cripto? Provavelmente o mercado vai ficar mais lento e mais chato, vou colocar dessa forma, que é o que a galera tá falando para mim, nos próximos meses. A gente ainda, aquela agitação de mercado que a gente poderia ter nessa janela dos próximos 3, 4 meses, a gente provavelmente vai ter na janela dos próximos 6 meses. Mudou isso, mudou um lag, um período a mais para a gente ver esse cenário mudar. E aqui fica muito claro também pelo gráfico de pontos do Fed. Então, o pessoal realmente tendo essa decisão aqui. Mas percebam que o ponto central aqui dos participantes do Fed sempre apontando então para essa queda de juros, mas apontando para essa queda de forma mais drástica, como eu comentei aqui com vocês, para 2025 e não mais 2024. Essa é a grande mudança de postura. Beleza. Posto tudo isso, Orlando, isso vai se tornar uma realidade? Isso não vai se tornar uma realidade? O que, que é interessante? Cara, eu gosto muito dessa economia, dessa economista, da Diane. Cara, ela é economista-chefe da KPMG, ela é uma excelente analista, assim, e ela trouxe um ponto que eu achei bem legal. Ela falou que o Fed ele tá deixando muito claro, né, de manter a taxa de juros para combater a inflação, e ela tá impressionada com a resiliência da economia. E nisso daqui eu vou assinar embaixo com ela. Também estou impressionado que realmente a economia ela não sofreu tanto que ela deveria sofrer, na teoria, por um período tão longo de juros. E aqui ela fala uma coisa que eu acho bem legal, que ela fala: "Olha, eu ainda acho, um pouco fantasia, eu fico impressionado com a resiliência da economia, mas eu ainda acho fantasia a gente passar por um momento sem nenhuma crise. Eu espero que o Fed esteja correto nessa fantasia e eu esteja errada. Eh, mas se ele estiver errado, a gente tá lascado". Basicamente é isso que ela falou. E o que que eu acho interessante dessa postura dela, que é: beleza, a gente tá vendo essa projeção do Fed. Ela vai ser realidade? Não necessariamente, pessoal. O Fed ele tá fazendo uma coisa muito agressiva, que é projetar por durante 2 anos uma taxa de juros positivas na economia americana, depois de um período de ter, por quase 2 anos, mantido a taxa de juros negativa. Então isso é muito agressivo. A grande questão é, eles já erraram isso outras vezes, como aqui até o próprio Macroft destacou, na crise de 2018, que eles projetaram também um PIB crescente e uma taxa de emprego baixa, e no final eles tomaram um PIB bem negativo, bem amargurado, e uma taxa de desemprego bem mais elevada do que eles estavam esperando. Então, aí, vejam, expectativa versus realidade. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Em outras palavras, se preparem, em termos de alocação, para um período mais longo. Tenham liquidez e tenham noção que talvez a gente vai demorar mais do que poucos meses, mais do que 3, 4 meses, para voltar a ver uma alta do mercado. Então comecem a ter essa consciência de lidar com a ansiedade, de lidar com tudo isso que vocês estão esperando em relação ao mercado. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Segundo ponto, entendam que nada disso daqui que eu estou mostrando é escrito em pedra. Então pode ser, muito bem, que o Fed revise essa dinâmica macroeconômica que eles estão projetando. Por quê? Porque, como eles deixaram muito claro, eles estão dependendo dos dados macroeconômicos. E se o cenário mudar, se a economia não resistir a essa taxa de juros alta, a gente vai ver uma inversão. Então ainda não acabou, ainda não afastou o fantasma de uma possível crise, de um possível ajuste. Não afastou esse cenário. Pode ser que o Fed erre a mão, a gente tenha uma correção ainda maior de mercado no final desse ano, e isso impacte negativamente nossos portfólios. Como eu, Orlando, estou lidando com tudo isso? Talvez seja um insight mais legal que eu posso passar para vocês. Eu reduzi minhas expectativas da gente ver uma alta do mercado na janela dos próximos 6 meses. Eu acho isso extremamente improvável. Por quê? Porque a gente não vai ter liquidez pelas projeções do Fed e pela forma que o mercado vai lidar. A gente tem pouquíssima liquidez no mercado. Então eu vou aproveitar esse momento para eu comprar, para eu me posicionar em ativos bons, bem estruturados, que tenham um bom market fit de produto. Essa é a primeira etapa que eu vou fazer. Eu já estou fazendo isso. Muita gente não fala, pô, é fácil falar, é fácil falar. Foi por isso que eu coloquei, a partir do momento, a carteira pública de 100 mil reais no Crypto Pro. E talvez nos próximos meses até aumente isso. Eu estou fazendo isso já no meu portfólio pessoal. No meu portfólio pessoal, eu estou aumentando meus aportes recorrentes. É uma coisa que eu estou fazendo de forma constante.
Só que por que eu estou fazendo isso? Porque realmente, essa janela de oportunidade dos próximos 6 meses é a janela que eu vou usar para acumular. Acumular, para pegar o resultado muito interessante do próximo ciclo. Porque eu não acho que a gente vai sair muito desse patamar de preço atual. Em contrapartida, o que acontece? Se o Fed errar a mão e a gente começar uma crise e o mercado começar a cair, porque o primeiro sinal da crise é fuga de liquidez, o mercado cai, o Fed joga a taxa de juros para baixo, depois a gente recupera rápido, eu tenho meus heads com opções. Então, eu até comentei isso com o pessoal do Crypto Pro. Provavelmente a estratégia que eu utilizo de hedge com opções, ela vai ser acionada com uma frequência muito significativa nos próximos 6 meses, porque a gente está com o mercado com baixa liquidez, normalmente muito alavancado e muito sentimental. E esses momentos são os momentos que a gente tem quedas de 20%, 30% em um período curto de tempo e acionam minhas estratégias de proteção. Então, o que eu faria se eu estivesse na pele de vocês? Basicamente, estou falando o que eu estou fazendo, mas o que eu faria? Aproveita a janela de oportunidade de 6 meses para acumular. Não seja ansioso. Não desista do mercado, porque o mercado vai ficar chato ainda, mais uns 3 meses pelo menos. Ele vai ficar chato. Ele vai ficar do jeito que ele está agora, por mais um período, senão ele vai cair. Mas alta é muito pouco provável, por conta dessa dinâmica de liquidez. Tá bom? E no segundo ponto, que é importante também destacar para vocês, protejam seu capital. Tenha estratégia de hedge. Seja ter caixa, seja fazer realizações prévias, tenha uma estratégia de proteção de capital, porque senão você vai se ferrar. Você não vai aguentar todo esse período, especialmente por esse momento de estabilidade, porque mesmo depois das projeções do Fed, a gente ainda tem um cenário de muita incerteza. Esses são os 2 pontos principais que eu queria trazer para vocês. Eu ainda vou fazer uma análise mais aprofundada dessa dinâmica e vou publicar em texto de forma até gratuita pela minha newsletter, pelo Crypto Today. Então, eu sei que muitas das pessoas que estão assistindo a gente aqui recebem o Crypto Today. Até, pessoal, se quem recebe o Crypto Today, se puder dar um feedback aí, o que vocês acham, se vocês gostam da newsletter. Tô mandando aqui o link do Crypto Today para vocês se cadastrarem. É 100% gratuito, tá bom? É só se cadastrar. Pessoal que recebe o Crypto Today, dá os feedbacks aí se vocês acham legal. Quem tá assistindo essa live gravada vai estar no link da descrição da live, beleza? Posto tudo isso, posto esses recados, deixem um like aí, eu não sei como é que tá o like, como é que tá a inscrição, mas deixa eu ver aqui as dúvidas que o pessoal mandou, tá? Deixa eu subir aqui e ver algumas dúvidas, que aí a gente fecha a live em mais uns 5 minutinhos de live, que aí a gente fica com uns 20 minutinhos, fica legal. Fica bacana. Deixa eu ver aqui. Pessoal agradecendo aqui, pô. Fico feliz aqui, galera. Dando feedback, sempre bom. Pessoal falando que o Fed tá pegando narrativa. Igual eu comentei, pessoal. O Fed, ele assim, ele não tá querendo dar bandeira que ele vai ter inversão de juros em breve, porque ele sabe que quando essa bandeira aparecer, o mercado vai ter uma breve correção, o mercado vai construir umas expectativas mais especulativas. Então ele tá nessa baliza, entendeu? Ele tá num momento delicado. Por isso que o discurso do Fed tá tão confuso. O mercado cai de verdade quando o Fed começar a baixar juros. A história não é isso, dessa vez é diferente. Dessa vez o Fed tá assim, ele tá tentando convencer a gente que não vai ter crise. A crise ainda não tá tão clara. E é óbvio, o Fed só vai admitir que vai ter crise quando a crise de fato acontecer. Então por isso que a gente tá nessa baliza, nesse joguinho. Mas fiquem tranquilos. Quando a gente vai ter juros, provavelmente a gente vai ter queda de mercado. Tem um passo quanto a isso. Mas provavelmente essa janela desses 6 meses. Por isso que eu tô falando que o mercado vai ficar chato enquanto não tem essa decisão, enquanto não tem essa pressão. Mas a inversão de juros já está no horizonte de todo mundo. E o próprio Fed, mesmo tentando apaziguar todas as expectativas, ele já deixou claro que ano que vem vai ter inversão de juros. Então é uma questão de tempo até rolar a inversão de juros, uma questão de tempo até a liquidez voltar ao mercado. Pessoal pedindo para eu comentar mais do Crypto Pro. Pessoal, comentar de forma super breve, até porque eu estou respondendo as outras dúvidas. Mas o Crypto Pro é o meu serviço pago, que o pessoal tem acesso à minha carteira de investimentos pessoal, que eu coloquei R$100.000 de forma pública para todo mundo ver. Acesso a uma carteira de airdrop, que eu coloquei R$5.000
na verdade, agora eu tô na dúvida se foi 5 ou foi 3 mil reais, mas que basicamente a gente faz interações com os principais cases, o pessoal da assinatura também tem acesso, e acesso a diversas horas de conteúdo que eu ensino, desde as minhas estratégias de análise, minhas estratégias de proteção de portfólio, conceitos básicos de cripto, conceitos mais avançados, proteção de patrimônio, entre outras coisas. Até se alguém do CryptoPro tiver aí, depois deixa os comentários do que vocês acham, mas enfim, o pessoal por enquanto tá super feliz, estamos com uma comunidade de mais de 500 membros, tô super feliz com isso. Talvez eu abra no final desse ano, talvez ali, período Black Friday, tô pensando em abrir mais algumas vagas. Que agora que entrou o Diegão, que, pô, tá fazendo parte do nosso time de análise também, outro cara super ponta firme, tá junto com o Juan, junto com o Ti, no time de análise, eles estão conseguindo dar um suporte melhor pra galera, a gente tá postando as últimas aulas do curso, que acabou que eu tava em dívida, eu já gravei todas, elas só estão sendo finalizadas, editadas, então aí, quando a gente ter toda a estabilização, aí eu penso em abrir pra mais pessoas, porque primeiro é garantir o melhor serviço pra galera que tá lá. Uma vez na história, o Fed deixou os juros estáveis por mais de um ano. Poucos momentos, pessoal. Então, essa é a grande questão. Todo mundo tá achando estranho porque é difícil acreditar que o Fed tá fazendo isso. O pessoal perguntando, já tá na hora de vender a casa? Galera, já tá na hora de vender o rim. Igual eu falei, pessoal, moderação. Moderação é a chave de tudo. Sempre vou falar, galera, saibam gerir bem a liquidez. Hoje, até vai compartilhar uma questão pessoal. Hoje estava trocando ideia com uma pessoa do meu time, e a gente estava discutindo justamente essa questão, como é que você pensa no seu patrimônio, como gerir e tudo mais. E apesar de ser uma pessoa nova, sou a primeira geração da minha família que felizmente está tendo prosperidade, vamos colocar assim. Hoje eu tenho a possibilidade de ajudar minha família, até ajudo ela. Sou muito grato por isso, sou muito feliz por poder ajudar minha família e por tudo que cripto me deu, apesar de estar com 23 anos. Mas uma coisa que eu tenho toda a consciência do mundo. Hoje minhas fontes, em maioria, derivam do mercado de cripto. E por este motivo, eu acho que você sempre tem que ter aquele apaziguamento. Pô, eu quero tomar risco em cripto, tudo bem. Estude, entenda muito bem, mas também tenha seu colchão de liquidez. Porque a pior coisa que existe no investimento é quando você tem uma coisa que você não espera. E acreditem, pessoal, coisas que não esperam acontecem com todo mundo sempre. Conheço inúmeros amigos meus que, pô, têm um super sucesso e que aconteceram coisas inesperadas na vida deles. E por isso que a gente tem que ter liquidez. Então, não, eu sei lá, eu nunca vou ser o cara que vai falar, tá na hora de vender a casa. Mas eu falo que os próximos 6 meses estão uma janela muito boa. Igual eu falei, o que eu faço nesse momento de bear market? Eu estudo, eu invisto em cases consolidados com produtos bons, que eu vejo narrativas que façam sentido pro próximo ciclo. Eu mantenho ou aumento meus aportes para não cair naquela narrativa de paralisia. Ah, eu tenho tanto investido em cripto e agora o mercado tá caindo e eu não invisto mais, para não cair nessa narrativa de paralisia. E eu descanso. Tem um motivo pelo qual esses últimos meses eu viajei, eu fui para Espanha, voltei agora recentemente da Itália. É porque o único momento que eu vou ter para fazer isso é agora. Pessoal, quando os juros inverter, quando os ETFs de criptos forem aprovados, quando o IP 4844 da Ethereum estiver rodando e o bull market começar, cara, esquece. Aí vai ser aquela loucura de mercado. Você não vai fazer nenhum plano. Você só vai viver. O que vocês estão sentindo agora desse tédio é a última janela de oportunidade que você tem para criar um plano bem construído, bem estruturado, de proteção, de realização, de aportes e de estudo para você surfar a próxima onda. Depois que passar esse momento, cara, vai ser só loucura. Vai ser acompanhar o mercado, ficar imerso a tudo isso. E eu sei disso. Por isso que eu tô falando. E por isso que eu ainda falo mais para vocês. Estejam inteiros. Aproveitem esse momento de agora para descansar, para ter paz mental, para manter os seus aportes e construir seu plano. Por quê? Porque quando vier o bull, vocês vão se cansar. E você passar o bull cansado é um dos maiores erros que existem. Então descansem, tenham calma, se preparem para o bull. O fato do Fed ter segurado um pouco mais os juros não muda nada se você está investindo para 2, 3 anos. Muda se você está pensando nos próximos 6. Por isso que você tem que ter essa gestão de liquidez. Mas reforço, aproveitem o bull market também para descansar e para construir o plano de vocês. O bear market, porque no bull é muito mais pesado. Deixa eu ver, o pessoal falou que tá recebendo a newsletter aqui, tá gostando. Pessoal perguntando, cara, guerra, se o mercado começar a jogar preço para baixo, aí eles mudam política, assim, mas é um outlier, é um cenário mais externo. Então eu não contaria tanto com isso.
Que setor que eu acho que vai crescer mais? Cara, tô focado principalmente L2, tá legal, Liquid Staking tá bem interessante, tô estudando bastante o Real World Assets. Na minha volta agora de viagem, eu passei umas 3, 4 horas do voo só lendo o relatório de Real World Asset. Eu quero trazer mais conteúdo sobre isso, principalmente com a tendência de crescimento do Central Bank Digital Currency. Essa semana saiu, né, um relatório, na verdade, pela Parfin. Eu e o Cássio, a gente fez um estudo em parceria com a Parfin, que é uma das maiores custodiantes de cripto do Brasil. Eles também estão no piloto do Real Digital. Tive a oportunidade de conversar com diretores relevantes do Banco Votorantim, que é do atual BV, com o pessoal da Accenture, com, enfim, jornalistas renomados, como a Cláudia do Block News. E, cara, para mim, Central Bank Digital Currency vai linkar com cripto. E o Real World Assets tende a crescer muito com essa narrativa de blockchain público-privada. É também um tema que eu estou me aprofundando no outro setor que eu acho que vale a pena. Mas eu acho que vale a pena entender os cases que estão vinculados a esse setor que vão capturar valor, como a Aave, que eu acho bem interessante, por exemplo, e Chainlink. Cenário atual ponto aqui nos próximos meses, Orlando. Isso que você falou, ou isso o Augusto falou. Podemos ter ETF em outubro? Podemos. Acho pouco provável. O que eu sinto é que a SEC está numa guerra bem pesada. Existe uma probabilidade razoável do ETF, mas eu acredito ainda nele para 24. Se acontecer, vai ser uma grata surpresa, mas eu acho pouco provável. Mas eu reforço, o ETF ele vai chamar atenção, vai dar aquele buzz, talvez faça entrar um pouco de liquidez no mercado, mas o grosso da liquidez ela só entra quando a taxa de juros baixar. O investidor institucional, ele toma muito da sua decisão para colocar em ativos voláteis, capital, quando a taxa de juros está baixa. Pessoa perguntando, sim, vai ter, na verdade, já é para ser publicado. Eu já gravei a aula, mas fiquem tranquilos que vai ter publicado a parte de opções lá no Crypto Pro. É o que acontece historicamente, tá, pessoal? Dessa questão do pivô. Então, acho que é isso que nós temos de importante aqui. É isso. Falei que eu ia fechar a live com 25 minutos, passei um pouquinho, mas por 500 pessoas aqui ao vivo. Mais uma vez, pessoal, agradecer aí para vocês por acompanhar. Quem tiver interesse aí em receber a newsletter, reforço aí, só clicar no link para receber, 100% gratuito, vou postar a análise. Não esqueça de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal. Tenham calma, tenham paciência. Como eu comentei, teremos um período um pouco mais longo de falta de liquidez no mercado. A tendência à lateralização, eventualmente a gente pode ter uma ou outra correção se não rolar algum fator externo, mas a liquidez não vai voltar agora. O Fed deixou isso muito claro. Tenham ponderação, lembre-se, o Fed pode errar na sua análise e aí a gente pode entrar numa crise, num soft landing ou no hard landing, e aí a gente vai ter que ajustar posições. Por isso é importante manter sempre proteção. Então, dicas finais, dicas de ouros para lidar com dicas finais, minhas dicas que eu queria escutar quando eu tivesse no meu primeiro bear market. Mantenham o hedge, mantenham sua liquidez, continuem com aportes recorrentes, não desistam do mercado, aproveitem esse momento para vocês estudarem, fazerem os planos com o que você vai fazer quando chegar no pico do ciclo e descansar. E o terceiro é importante pra caramba, tá? Porque você entrar num ciclo de alta cansado, estressado e sem cabeça porque você se estressou no bear market é um dos piores erros que existem. Saibam trabalhar isso também. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live até aqui. Um grande abraço e até logo.